Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise do Snell 11, que é um fundo imobiliário novo que está entrando na Bolsa de Valores, e o que mais me chamou a atenção desse fundo, que fez eu fazer essa análise e depois, obviamente, fazer esse vídeo, é que ele está prometendo pagar 20% ao ano. E será que esse fundo vai dar certo? Será que não vai dar? Bem, é exatamente isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Mas tá bom, ele é um fundo novo, ele está em fase de IPO e você pode reservar suas cotas até o dia 19 desse mês. E o que mais me chama a atenção é que, segundo o estudo de viabilidade, esse fundo imobiliário tem capacidade de pagar 20% ao ano, sendo esses 20% real. Então não é que nem um fundo imobiliário de papel, por exemplo, que paga 15, 16% ao ano, mas boa parte disso é inflação. Não. Aqui no caso do Snell, segundo o estudo dele, ele pode pagar aí 20%. Mas será que esse valor aí é confiável da gente levar em consideração? Será que não é? Bem, vamos falar sobre isso. Ok, esse fundo ele é gerido então pela Suno Asset e com a administração da XP, e a tese de investimento é investir em mini estações de produção de energia solar. Ou seja, você já percebeu que 20% ao ano você não consegue comprando um imóvel e alugando ele. Geralmente aí o cap fica muito mais baixo, por volta de 7, 8, 9%. Então, para ter um cap de 20%, para ele realmente pagar 20% ao ano, ele não conseguiria comprar imóveis. E essa que foi a ideia dele, de ter mini estações de produção de energia solar. E aí deixa eu te perguntar, como é que você analisa um fundo novo? Como é que você analisa um fundo que está fazendo IPO, que é novo, que não tem relatório gerencial? Bem, um fundo que já existe é fácil, a gente pega o relatório gerencial desse ano, pega o relatório gerencial de, por exemplo, um ano atrás, compara as mudanças, compara o que o fundo está fazendo, as melhorias e tudo mais. Mas e um fundo novo, como é que a gente faz? Bem, com fundo novo aí é mais complicado. Se você entrar no Google e digitar Snell 11, a primeira página que vai aparecer é uma página da Suno, que vai estar aqui com a propaganda do Snell 11, falando que ele pode pagar 20% ao ano se tudo der certo. Se você rolar essa página um pouco mais para baixo, você vai chegar nessa parte aqui, que vai pedir para você acessar o regulamento. Se você clicar aqui, você vai chegar no prospecto do fundo imobiliário, que é basicamente onde ele fala tudo o que ele vai fazer e como ele quer fazer isso. É um documento aí pequenininho, tem 373 páginas, pouca coisa, e se você ler todo esse documento, você vai entender perfeitamente o que o fundo está querendo fazer e qual que é a tese dele. Basicamente, então, o que eu fiz foi ler inteiro esse documento e trazer todas as informações aqui já compiladas para você no vídeo. Mas caso você ache interessante esse fundo imobiliário para estudo, eu recomendo que você leia o prospecto por completo, tá bom? É até que bem fácil de achar. Mas enfim, vamos falar então sobre esse fundo imobiliário. O que o Snell 11 realmente quer fazer? Na prática, ele vai fazer o que mesmo? Tá, então antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e agora a gente vai começar a falar sobre o Snell. Só lembrando, se você tiver algum amigo que está investindo também, manda esse vídeo para ele ficar ciente sobre o Snell 11. Mas tá bom, o que o Snell ele quer fazer? Basicamente ele quer captar dinheiro até 500 milhões de reais, e depois que ele captar esse dinheiro, ele vai lá e ele vai construir várias mini estações de produção de energia solar. Ele vai construir isso lá no estado do Mato Grosso. Perdão, Mato Grosso não, Minas Gerais. Lá no estado de Minas Gerais. E quando ele tiver construído isso, essas placas de energia vão começar a gerar resultado, e aí com isso ele vai conseguir vender essa energia e gerar resultado para o investidor. Então, na verdade, você está gerando energia elétrica através de um fundo imobiliário, usando aí essas placas solares. E aí, depois dessa explicação de como ele funciona, surgem duas perguntas muito importantes. A primeira, o Snell 11, ele é um fundo de papel ou de tijolo? Bem, na verdade, ele não é nenhum dos dois, ele é um fundo de energia, ele é uma classe nova. Mas ele se parece muito com um fundo de tijolo, meio de desenvolvimento. Então ele não tem nada a ver com um fundo de papel, que tem CRI, que tem esse negócio aí. Não tem nada a ver com isso. Ele é muito mais um fundo de tijolo, entre aspas, porque um fundo de energia seria uma classe nova, e um fundo de desenvolvimento. É ele mesmo que vai construir esse projeto dessas mini estações. Então aí coloca ele na classe de desenvolvimento. E uma segunda pergunta muito feita é quando que ele vai começar a pagar os seus rendimentos. E na verdade ele vai começar a pagar seus rendimentos de 12 a 18 meses, contando como do mês número 1, janeiro de 2023. E por que ele vai demorar tanto tempo assim para começar a pagar esses investimentos? Bem, muito simples, se a gente voltar aqui, ele está captando dinheiro agora para depois construir essas mini estações de energia solar, para depois sim ele começar a vender energia. Então tem um tempo aí que vai demorar durante essa construção. E a gente consegue ver isso perfeitamente nesse gráfico aqui, que é nas estimativas de rendimento. Só lembrando novamente, isso é uma estimativa, não necessariamente vai ser o que vai acontecer. E aqui está sendo simulado a compra de 5 cotas, que é o valor mínimo para você participar da emissão. 5 cotas seriam aqui no valor de R$500. Então, na verdade, você não teria nenhum resultado no ano zero, que seria 2023, e aqui você começaria a ter algum resultado já no meio de 2024, que seria quando os projetos aí acabam entrando em operação.
E conforme a gente pode ver aqui, a gente vê que a gente tem uma TIR total de aproximadamente 20% ao ano, o que aí colabora com o rendimento que o fundo vai ter, que vai ser realmente muito grande, obviamente, se tudo der certo. E vamos agora falar então um pouco das taxas desse fundo imobiliário, que é uma parte muito importante de ser falada. A taxa de gestão e de administração é 1,25% ao ano, é uma taxa bem cara, mas ao meu ver é justificada, porque é um fundo completamente novo, com uma ideia completamente nova, que realmente vai gerar mais custos para a gestora para manter esse fundo. Então faz sentido ter uma taxa de gestão e administração um pouquinho mais alta. Eu acredito muito que conforme o fundo for crescendo e chegar a 2, 3, 4 bilhões de reais daqui a alguns anos, muito provavelmente essa taxa aqui caia bastante, aí por volta de 1, 0,75, mas isso, na meu ver, é só uma suposição, em nenhum momento foi falado isso, é só algo que eu acredito. E também tem uma taxa de performance de 20% do que exceder IPCA mais 7, uma taxa aí padrão de mercado. E também tem uma taxa de emissão, o quanto você está pagando para comprar suas cotas, que é uma taxa bem salgada, de 4,11%. E vamos falar um pouquinho melhor sobre essa taxa. Aqui a gente consegue ver, dessa taxa de 4,11, exatamente o que é cada tópico que está se pagando de taxa. E só aqui lembrando que como o fundo está fazendo o seu IPO, ele tem várias coisas que ele tem que pagar a mais por ser o seu IPO, isso acaba encarecendo a taxa. Então, por exemplo, essa comissão da estruturação é uma taxa que você tem que pagar só quando você faz seu IPO. Em outros momentos, para fazer novas emissões, você aí não teria que pagar muitas dessas taxas aqui. Então, na verdade, essa taxa de emissão está sendo um pouco mais alta pelo fato do IPO, mas um outro ponto também que está elevando muito essa taxa de emissão é a comissão para o distribuidor. É quanto que a pessoa que está te vendendo essa cota lá na corretora está ganhando para te vender essa cota. E está ganhando 2,5%, que é uma comissão muito, muito alta, ao meu ver. E é muito, muito alta, mas ao meu ver é até que justificado, porque ele é um fundo novo, com uma tese nova, num momento de mercado não tão favorável, então faz todo sentido ele ter uma taxa de comissão de distribuição aí um pouco maior. Mas eu acredito que conforme o fundo for ganhando tração e fazendo novas emissões nos próximos anos, essa taxa aqui caia consideravelmente para algo muito menor, porque ele já vai ser um fundo consolidado. E isso, obviamente, é só a minha opinião, não necessariamente isso vai acontecer, mas é o que eu acho como o caminho mais óbvio de se acontecer. E tá bom, quanto que o SNEL 11 ele vai realmente pagar? Depois que estiver tudo pronto, ele operando, ele vai pagar quanto mesmo? Bem, o estudo de viabilidade afirma que ele vai pagar algo em torno de 20% ao ano. Então aqui para você ver, para ficar um pouco mais fácil, o ano 0 ele não paga nada porque ele está construindo, ano 1 ele paga um pouquinho porque começa a entrar em operação a partir do meio do ano, depois ele tem esse pico aqui, eu não sei direito explicar porque que tem esse pico mais alto aqui, mas depois ele entra aqui por volta de 20% ao ano. E tá bom, mas o que significa o estudo de viabilidade falar isso? Bem, significa que se tudo der certo para esse fundo imobiliário, ele tem capacidade de pagar 20% ao ano. Mas só ficar um ponto de muita atenção se tudo der certo. Esse aqui é o grande ponto. 20% ao ano, se você quiser receber isso com certeza, vai para renda fixa. Eu duvido que você vai conseguir alguma coisa que pague em torno de 20% ao ano, mas aqui a gente está falando de renda variável. As coisas podem dar errado, podem dar muito errado, e na verdade ele não pagar 20% ao ano. Como podem acabar dando muito, muito certo, ele pagar até mais do que isso. Então, é muito importante a gente ficar ciente aos fatores de risco do SNEL 11. E aqui eu gostaria de citar alguns. Tem, obviamente, o risco operacional, da Suno não ter a capacidade de construir essas mini estações. Eu, particularmente, acredito que esse risco seja muito pouco, seja bem mitigado, mas um risco considerável, porque, poxa, eles já devem estar com o projeto pronto para já receber o dinheiro, já começar a tentar construir as coisas, mas pode acontecer que tenha algum probleminha aqui, um probleminha ali, que acabe atrasando um pouco mais. Mas é um risco aí que o investidor tem que ficar ciente. Um outro ponto também é o risco de rentabilidade. Essa coisa de 20% ao ano está sendo considerado um preço lá para energia, porque ela está produzindo energia e está vendendo. A que preço ela vende? Bem, esse a que preço ela vende muda muito na rentabilidade do SNEL 11, você concorda? Então, se a gente tiver uma energia mais barata, o preço da energia vai cair e com isso a rentabilidade dessas mini estações também vai acabar caindo bastante. E aí pode ser um ponto que vai diminuir a rentabilidade do SNEL 11. Um outro ponto muito importante é também o risco político. Essas coisas de estações de energia elétrica pode ter uma mudança de regra e aí o SNEL precisa se adequar a essa nova regra ou até deixar de ser um fundo imobiliário. Eu particularmente acredito que não tenha nenhum problema político muito grande, mas é um ponto aí a ser monitorado. E um outro ponto considerável que você tem que levar em conta é o fator de liquidez. Você está comprando um fundo no IPO, você não sabe quanto que essas cotas vão ser negociadas por dia na B3 quando aí as negociações forem abertas. Então é um ponto de atenção. Então se você comprar, R$1 milhão do SNEL, poxa, é meio complicado, você pode ter algum problema para vender. Se você comprar 5 cotas, seu problema de liquidez aí acaba sendo até que bem pequeno, você vai conseguir vender sim, tá bom? Então agora eu vou chegar na parte onde eu vou dar a minha opinião sobre o SNEL. Basicamente eu vou pegar tudo que eu falei do longo desse vídeo e vou dar a minha opinião em cima.
Então, primeiro, ele é o primeiro fundo imobiliário dessa classe de ativos e ele promete um alto retorno, mas também ele tem risco muito, muito alto. Por ele ser o primeiro, a gente não sabe direito como é que vai se comportar tudo isso. E pode acontecer que ele tenha vários problemas que sejam imprevistos, que atrasem a construção, que diminuam a rentabilidade. Então, o risco é realmente muito alto, mas o retorno também é bastante alto. Então, olha, ele está falando que ele vai pagar aí 20% ao ano. Mas se ele pagar 15% ao ano, eu já estou feliz. Já foi um bom investimento. Então eu tenho uma margem de segurança, obviamente, na minha opinião, que já compensa esse risco. E aqui, na minha opinião, também é um absurdo muito grande você ter mais de 3% de SNEL na sua carteira. Você deve ter uma porcentagem muito pequena de SNEL, caso você tenha gostado do fundo, caso você queira estudar mais sobre ele. Se você, caso opte por comprar aí as ações do fundo, tenha menos do que 3%, porque ele é um fundo novo, pode dar muita coisa errada. E se der tudo errado, é muito melhor você olhar e falar, poxa, que pena, perdi 3% do meu patrimônio, do que você ficar chorando porque perdeu 40, 50. Então, coloque um percentual pequeno da sua carteira no SNEL 11, caso você goste da tese do fundo, porque se você perder, poxa, acontece, segue o jogo, não é algo que vai te prejudicar gigantescamente. Então, você tem que comprar no mínimo 5 cotas, que dá R$500. Então, se você tem uma carteira menor do que 17 mil reais, poxa, se você comprar 5 cotas, já é mais do que 3%. Então, aí, na minha opinião, eu acho que deveria ficar na sua. Se você tem menos de 17 mil, na minha opinião, não é nenhuma possibilidade de você comprar SNEL 11, devido a você ter uma concentração muito grande dele em carteira. E só um outro ponto muito importante é que se você gostou da tese do SNEL e gostaria de participar da oferta, vá ler lá o prospecto para entender um pouco melhor sobre o que você está entrando. Gente, esse vídeo vai chegando ao fim, muito obrigado a todos e até o próximo.